Quem somos nós, Jesus, para ousarmos te servir? Não somos dignos sequer de desatar as sandálias dos teus pés. Mas fazer o quê? Tu nos amaste, tu nos amas, e por causa disso, tu nos queres. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que me acudas neste momento, para que eu possa servir ao meu Jesus com fidelidade, descrevendo o seu amor e a sua graça por pecadores como eu e como meus irmãos aqui, em nome de Jesus nosso Senhor, amém. Pode sentar, queridos. Estou de volta, temporariamente. Essa pandemia mexeu com a minha cabeça e começou a me dar umas assombrações, umas dores esquisitas, entre elas umas dores no peito. E aí o meu cardiologista, doutor Gustavo, ficou mais apavorado do que eu e ordenou que eu voltasse. E eu voltei e fiz os exames, e enquanto estava fazendo os exames, eu aproveitei para matar a saudade de Cadillac, o meu cavalo, antes que o doutor proibisse eu de andar nele. Eu vim tendo absoluta certeza que não ia conseguir subir no dito cujo. E quando eu cheguei na fazenda com a bengala, o vaqueiro quase chora. E como eu sei que ele é apaixonado pelo meu cavalo, eu já achava que ia ser o dia que eu ia dar a ele o cavalo de presente. Mas eu digo, eu vou dar uma última andada. Aí ele encostou o bicho numa calçada, eu subi com muita dificuldade, subi na sela, aí, meu amigo, passamos umas 5 horas andando. E não deu outra, não tem bexiga que aguente, lá no meio do mato, deu vontade, e de cima da sela é difícil. Eu disse, é tudo ou nada, ou eu desço e subo, ou não ando mais. Desci, resolvi o que tinha que resolver, subi, e agora Cadillac não vai mais ser dado, é meu, e ninguém tasca, eu vi primeiro. Mas o cardiologista pediu um exame, que eu fui fazer em João Pessoa, uma tal de uma angiotomo, para ver quantas pontes ainda estavam em pé, e quantas já tinham sido derribadas. E quando eu fiz o exame, fui pegar o resultado, e que eu li o resultado, estava lá escrito: nenhuma obstrução de nenhum vaso, e menos de 5% de possibilidade de obstrução. Eu fiz uma oração, agradeci a Deus, e corremos para o Mangai para celebrar comendo rubacão e picado. Depois de comer o rubacão e o picado, enquanto aguardava o doce de leite de sobremesa, eu olhei para o exame e descobri que ele era de um tal de Francisco Pinto Neto. Deve ser algum maratonista. Eu imaginei, algum maratonista que a essa altura está apavorado com o meu exame, pensando que está pela bola 7. E aí eu fui lá e destroquei, e aí veio o meu com as artériazinhas que já estavam entupidas, mas não era novidade, e outras coisas, mas pelo menos o rubacão já estava comido. Então, foi bom demais. Foi bom demais. E estou aqui, mas olha, já veio ali Murilão e Giovana, vieram Tucaiá, que é para eu voltar. São lá da nossa igreja, uma alegria muito grande vê-los aqui. Queridos, como falar de um amor como o de Jesus? Para você ter uma ideia, João, no capítulo 13, diz assim: tendo Jesus amado
os seus que no mundo estavam, amou-os até o fim. E o verso seguinte diz: e o diabo já havia entrado no coração de Judas para o trair. Jesus sabia disso, sabia que Pedro haveria de negar, sabia que Tomé ia querer reabrir as feridas dos cravos e da lança, sabia que todos o haveriam de abandonar naquela noite no Getsemane, sabia de tudo e amou-os até o fim. Na história dos amantes, há aqueles que amam porque não sabem quem são, há aqueles que amam porque não sabem quem é a quem amam. A história nos fala de um rapaz, um amante chamado Paris, filho de Écuba, a esposa do rei de Troia. Écuba já tinha 19 filhos e quando estava grávida deste menino, que se chamaria Paris, a sua filha mais velha, Cassandra, teve um sonho em que ela viu um menino correndo pelas ruas de Troia, incendiando a cidade. Então, o rei e a rainha decidiram evitar que esse sonho se cumprisse. Quando o menino nasceu, entregaram o menino nas mãos de um caçador, o caçador mó do palácio, para que ele o levasse à floresta e o matasse. O caçador levou o menino para a floresta, mas não teve coragem de o matar e abandonou para que a fome e o frio cumprissem a sentença. Mas o menino foi achado por um camponês que o levou para casa e criou o menino. E o menino cresceu, ficou bonito, se apaixonou pela filha do camponês, chamada Eona. E com juras de amor eterno casaram. E o casamento, que deveria ser eterno, durou até o dia em que esse rapaz descobriu que ele não era camponês, mas que ele era príncipe e que ele era herdeiro do trono de Troia. E então Paris entendeu que, sendo ele quem ele era, um príncipe, não podia amar uma camponesa, e o amor foi para o beleléu. Nós temos na história o relato, um conto de Miguel de Cervantes, em que um homem se apaixona por uma mulher. Dom Quixote de la Mancha se apaixona por uma empregada de uma pensão chamada Aldonza. E ele não presta atenção no shape dela, no formato, na silhueta, nem nas manchas de gordura da sua roupa, se apaixona por ela, chama-a de Dulcineia e a trata como uma princesa, princesa Dulcineia. Na verdade, era a cozinheira Aldonza. Padre Antônio Vieira diz que quem ama o vidro, pensando brilhante ser, não ama o vidro, ama brilhante. Quem ama o vidro, pensando brilhante ser, não ama o vidro, ama brilhante. É um amor fundamentado numa certeza falsa. Não é Dulcineia, é Aldonza. Não é princesa, é cozinheira. Não é uma miss. Mas Jesus Cristo sabia exatamente quem ele era. Ele inúmeras vezes afirmou que era o Filho do Deus Altíssimo. Jesus sabia
que ele era a encarnação do Verbo de Deus. Jesus sabia que esse mundo inteiro era dele, por direito de criação. Mas conquanto soubesse ser o Senhor do universo, conquanto soubesse ser o Santíssimo, ainda assim Jesus ama pessoas como Pedro, Tiago, João, Judas. Judas Iscariotes foi alvo do amor de Jesus. Judas Iscariotes, seu maior erro não foi ter vendido Jesus pelo preço de um escravo vil, foi não ter acreditado na capacidade de Jesus continuar a amá-lo, apesar de ele ser quem era e tendo feito o que fez. Se ao invés de se enforcar, Judas tivesse se prostrado diante de Jesus, assumido o seu pecado, ele teria sido restaurado, tal qual restaurado Pedro foi. Este é um erro que muitas vezes nós cometemos. Nós avaliamos o amor que Deus nos tem pelo amor que nós temos a Ele. E como o nosso amor é meia boca ou menos do que isso, nós desconfiamos que alguma coisa, um mau comportamento faça Deus deixar de nos amar. E fica naquela história, ama hoje, não ama amanhã, ama um dia sim, outro não, ama um dia sim, outro não, não tem quem aguente, esse relacionamento não se sustenta. O nosso relacionamento com Deus tem como base o amor que Deus nos tem, o amor que Jesus Cristo nos tem, que é um amor que vem misturado com um ingrediente absolutamente maluco, absolutamente incompreensível, que se chama graça. É por causa da graça que Jesus sabe quem é e ainda assim ama quem Ele ama. Nem eu, nem você, nem Pedro e nem Judas jamais seremos capazes de derrotar o amor que Deus nos tem, o amor que Jesus Cristo nos tem. É muita petulância alguém achar que é capaz de pecar tanto que Deus pegue e desista de o amar. É muita arrogância achar que pode ir tão longe, que Deus não possa alcançar, que possa cair tão fundo, que Deus não possa resgatar. A parábola que Jesus conta da ovelha perdida e do pastor, ele diz: a ovelha se perdeu e o pastor sai no seu encalço até a encontrar. Não é até a beira do abismo, não é até o bordel, não é até a boca de fumo, é até a encontrar. O limite da determinação do pastor é maior do que o limite da capacidade da ovelha de se perder. A nossa teimosia pecaminosa jamais derrotará a determinação da graça e do amor de Deus. Jesus conta uma parábola que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, chamada a parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus diz: um homem tinha uma vinha e de madrugada ele sai para contratar trabalhadores para a sua vinha. Às 9 horas da manhã, ele sai novamente e encontra na praça algumas pessoas, alguns trabalhadores sem nada a fazer. E ele pergunta:
por que vocês não estão trabalhando? Eles dizem, porque ninguém nos contratou. Ele diz, vão para a minha vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E ele passa ao meio-dia outra vez pela praça e encontra outro grupo de homens lá, sem fazer nada. Ele diz, o que é que vocês estão fazendo aqui? Ele diz, não, a gente não tem trabalho. Eles vão para a minha vinha, e eu darei o que foi justo. Às 3 horas da tarde, ele passa outra vez, encontra outro grupo e procede da mesma maneira. Às 5 da tarde, faltando 1 hora para acabar o expediente, ele encontra outro grupo na praça e diz, vão para a minha vinha e eu darei o que é justo. E eles vão. Às 6 horas, o dono da vinha chama o administrador e diz, pague a cada um denário. Ia dar tudo certo, se ele não tivesse feito uma coisa que complicou. Ele diz, comece pelos últimos. E deu aos últimos, que haviam trabalhado 1 hora, um denário. O denário era o salário de um dia inteiro. Um denário. Eles mereciam 1/12 do denário. Mas ele disse, deu um denário. Quando ele deu um denário a quem trabalhou 1 hora, imediatamente os outros sacaram os celulares e começaram a calcular quanto ia dar, tendo trabalhado 9 horas, outro tendo trabalhado 6, outro tendo trabalhado 12, e fizeram as contas. Para a decepção, cada um recebeu um denário. E aí começou a confusão. Os caras disseram que ele era injusto. E você também, né? Convenhamos que você não acha justo. Acha justo, Giovana? Não, é muito bem, pelo menos é corajosa para dizer. Injustiça é dar a alguém menos do que ele merece. Injustiça é dar a alguém menos do que ele merece. Dar a esta pessoa mais do que ela merece, se é do seu e você está dando. Generosidade, graça, dádiva, presente. Ninguém é obrigado a dar presente, mas ninguém é proibido de dar presente. O dono da vinha já havia contratado os seus trabalhadores de madrugada. Quando ele sai às 9 da manhã, quando ele sai ao meio-dia, ou às 3 da tarde, ou às 5 da tarde, ele não estava saindo para contratar ninguém, não. Ele contratou porque viu aquele pessoal lá na praça sem trabalhar, e ele sabia que se eles não trabalhassem, não ganharia o suficiente para botar comida na mesa em casa. O que aquele homem queria não era trabalhadores, o que aquele homem queria é que aqueles homens que estavam na praça e que não tinham sido contratados e que, portanto, não teriam como comprar comida para botar na mesa, ele queria que todos pudessem ter tudo que fosse necessário para suprir a sua família.
O que ele queria era que todas as mesas estivessem supridas. Ele não contratou gente às 9 horas da manhã, nem contratou gente às 5 da tarde, porque precisava de trabalhador. Ele sabia que aqueles homens precisavam de dinheiro, e ele queria dar, não uma migalha, ele queria dar o que fosse suficiente para ter plenitude na sua mesa. E a plenitude era um denário. Não adiantaria nada ele dar 1/12 de um denário a quem foi 5 horas da tarde. Entendeu o lance? Não é necessidade de trabalho. Ele não está contratando trabalhador, ele está querendo abençoar pessoas desempregadas, pessoas desvalidas, pessoas que não teriam o que comer, pessoas que não teriam o que dar a seus filhos. O nome disso é misericórdia, o nome disso é generosidade, o nome disto é graça. Esta não é uma parábola sobre justiça, esta é uma parábola sobre graça. A graça não é injusta, porque a graça não dá menos a ninguém. A graça sempre dá mais. O problema é que a graça, ela é a mesma para quem trabalhou 1 hora, ou para quem trabalhou 12 horas. A graça é a mesma para quem peca do umbigo para cima e para quem peca do umbigo para baixo. Sim, porque na igreja, de um modo geral, se pecar do umbigo para cima, pode vir numa boa e participar da Santa Ceia, mas do umbigo para baixo não passa na porta. Mas se você for para Apocalipse, está tudo no balaio só. Então todos estão precisando de graça. E a graça de Deus é só uma. É do tamanho dele. Ele não tem meia graça. Ele não tem 1/12 de graça. Ele só tem uma graça. E ele dá a graça plena para todos. Eu acho isso parecido no tempo que eu era cirurgião de emergência. Um dia chegou um cara chamado Carlos. O irmão dele havia matado uns policiais lá no interior da Paraíba e fugiu. E os policiais tinham que descontar em alguém. Deram um tiro de 12 nele. Eu passei não sei quantas horas operando esse rapaz. Ele perdeu o baço, perdeu o rim esquerdo, perdeu uma parte grande de intestino, tive que suturar. Eu acho que ele só não teve lesão de ovário e de útero. O resto tudo eu tive que costurar. Nesta mesma sala de emergência chegava muitas vezes uma mamãe com um menino que tinha caído do velocípede, tinha cortado o queixo aqui embaixo. Ela vinha com a toalha vermelha. Na verdade era branca. É porque ela encostava, aí tirava para ver. Aí ainda estava sangrando, encostava outro canto, aí a toalha ia ficando toda vermelha. Aí ela chegava e fazia: doutor, ele sangrou uma bacia de sangue. E eu ia dar 2 pontinhos no queixo. Mas eu ia com a mesma mão que operava um tiro de 12. Eu ia com o mesmo conhecimento, habilidade e competência para cirurgias grandes. Não tinha como eu mandar
só um pouquinho do que eu sabia. Era eu, por inteiro, para dar 2 pontinhos no queixo, ou para operar um tiro de 12. É assim. Deus é indivisível. Deus é indivisível. E por que Ele é indivisível? Ele abraça com o mesmo abraço Judas e Pedro. Ele abraça com o mesmo abraço a prostituta e a beata. Ele abraça com o mesmo abraço o carniceiro de Milwaukee, que matou 17 adolescentes e comeu a maior parte deles. Quando a polícia chegou ao apartamento, o freezer e a geladeira estavam cheios de pedaços de menino. Foi condenado à prisão perpétua. Foi morto a pauladas no presídio. Mas antes de morrer, adivinha, teve um encontro com Jesus Cristo, se converteu. Agora imagine só, esse cara chegando no céu e dando de cara com os adolescentes que ele comeu. Querido, se prepare para as surpresas da graça. Se prepare para ver no céu pessoas que mereceriam estar lá, segundo o nosso entendimento, e outras que nós jamais imaginávamos que podiam ir para lá. A graça de Deus é assim. A nosso ver, não tem juízo. É escandalosa, é constrangedora. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. Às vezes a gente não dá aleluia, porque a gente pensa que é trabalhador que foi de madrugada. Mas a maioria de nós foi às 5 da tarde. No fim do expediente. Não há nada que você faça para merecer e morar no céu. Não há nada que você faça para merecer sentar na mesa do Pai, ao lado de Jesus Cristo. Não há nada que eu faça e que você faça para que Deus nos ame o tanto que Ele nos ama. Mas se é assim, por que é que todo mundo então não vai para o céu? Porque as pessoas gostam de merecer. Gostam de merecer. Eu já falei para vocês a história do sanfoneiro que chegou no meu consultório. Eu não gostava de consultório, eu só gostava de sala de emergência. Porque consultório tem um bocado de gente que vai lá que não tem nada. Vai para conversar. E aquilo me deixava nervoso. Diga, minha senhora, o que é? Não, doutor, é porque quando eu como muito assim, eu fico cheia. Eu digo, eu também fico. Foi muito difícil ir para consultório. Eu gostava sala de emergência. Não tinha que perguntar nada. Já estavam os buracos lá. É correr para tapar. No outro dia você se apresenta. Sem conversa. Mas consultório. Mas aí eu fui. Aí eu estava lá um dia. Entrou um homem. Jogou um bocado de dinheiro. Couro de rato. Em cima do birô. Eu disse, o que é isso, meu senhor? Ele disse, vesícula. Eu disse, o quê? Ele disse, vim me operar de vesícula, é o dinheiro da operação. Eu digo, não, isso não é assim não, o senhor vai primeiro conversar comigo, depois o senhor vai deitar na mesa, eu vou lhe examinar, e se for vesícula, aí nós vamos conversar. Ele disse, não, mas eu já sei, é vesícula, e era mesmo. Era mesmo. Aí, quando eu disse, e esse dinheiro? Ele disse, não, eu me informei de quanto era a operação, aí eu trouxe para o senhor. Quando eu olhei, não dava para pagar, nem a metade, nem os descartáveis que a gente usava. Aí eu disse, o senhor faz o que na vida? Ele disse, eu sou sanfoneiro.
forró pé de serra. Eu disse: quanto é que o senhor ganha num mês de tocação de forró? Aí ele disse o valor, não chegava nem perto do preço de uma operação. Eu digo: meu senhor, vamos fazer o seguinte, o senhor vai segunda-feira lá no hospital universitário, eu estou lá, eu vou lhe operar e o senhor não vai gastar nem um tostão. Ele disse: quero não, eu já paguei a usura desse dinheiro e eu quero pagar a operação. Eu digo: o senhor pagou o quê? Ele disse: a usura. É o juro. Ele não tinha nem dinheiro para... Ele primeiro avaliou mal. Ele não sabia qual era o preço da operação. Avaliou mal. E o mal que ele avaliou, ele não tinha. Foi pedir a juro. É do mesmo jeito a gente. A gente não tem ideia de qual é o preço para sermos perdoados. E ainda assim queremos pagar. Pagar o preço. Parece um termo teológico. Pagar um preço. Queridos, com Deus é de graça. Ou é de graça, ou não é. Pois o sanfoneiro foi embora. Disse: quero não. Foi embora, levou os couros de rato dele. Não quis se operar de graça. Porque queria pagar. Mesmo não podendo pagar. Mesmo não sabendo nem o preço. Pois é o que muita gente faz. Não sabe qual é o preço da salvação e imagina que pode pagar de alguma maneira. Às vezes é atraído pela graça, mas no meio da caminhada da graça, ao lado de várias pessoas que também estão caminhando pela graça, resolve merecer um pouquinho mais do que aquele que vai caminhando de lado. Nós dois vamos chegar lá pela graça. Agora, quando chega lá, na hora do galardão, eu espero que você não ofenda o amor de Deus, pedindo abatimento para pagar algo que Ele já te deu de graça, e que para Ele custou a vida do Filho único dEle. Fique na graça, continue na graça, e não saia da graça. Qualquer voz que te chame para merecer, vem do inferno, vem do diabo.